Coronel Tadeu, o que você acha sobre a postura da imprensa hoje em dia? Olha, a imprensa a gente tem que... Vamos separar o joio do trigo, né? A imprensa foi feita para informar, né? E não formar. A imprensa foi para informar o seu cliente, o espectador, de uma notícia, de um fato. É claro que existe hoje uma imprensa que podemos chamar assim de uma imprensa consultiva, uma imprensa que ela opina, né? Que existem programas específicos que você vai escutar a opinião, às vezes, daquele veículo de imprensa ou, às vezes, de uma pessoa contratada para emitir a sua opinião, para fazer um contraponto, mas que não significa a opinião daquele veículo de comunicação. Não podemos falar de rádio, jornal e televisão. Mas uma parte da imprensa hoje, e uma parte que detinha uma grande audiência, né, hoje ela é totalmente distorcida. Eu diria para você que é uma imprensa corrupta, uma imprensa que envergonha o jornalismo. Ela não sabe ser imparcial e ela simplesmente, ao invés de informar, ela fica veiculando notícias tendenciosas. A imprensa, ela se nutre de escândalo, né? Pelo Sim. que eu sinto assim. Não há problema se nutrir de escândalo. O problema todo é fazer a opinião em cima de escândalo. Você noticiar o escândalo... Militar em cima do escândalo. Fazer, exatamente. Ela militar em cima militar em cima do escândalo, da notícia, né? E o duro que é sempre por um lado só, sempre tendenciando de uma forma tendenciosa mesmo, sempre de um lado. Então a gente vai falar dos grandes veículos de comunicação, né, como Folha, Globo, Estadão, né, e alguns outros veículos de comunicação que não fazem mais aquele papel imparcial, né, ou de dar a palavra para os dois lados. Não, eles não fazem isso não, eles vão para cima mesmo, vão de forma, vamos dizer assim, até violenta, né, usando as palavras de uma forma violenta para atacar um outro lado da política. E hoje nós temos, de uma forma muito declarada, presidente quem que é? O Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro hoje, ele é um presidente que nunca na história dessa nação foi tão atacado pela imprensa como hoje. Nunca, nós não tivemos, né, ninguém tão arrepiado mesmo, tão sacaneado, tão... desrespeitado, eu diria mais. Não importa o lado que tá. Eu nunca vi esse desrespeito com o presidente, seja nunca. Ele o Lula, quem quer que seja. De forma alguma. Nunca foi desrespeitado. E nem se compara com os últimos presidentes que nós tivemos. Não. Agora, falando com o deputado aqui como coronel, o senhor falando isso da imprensa, nós como policiais passamos muito por isso, né, chefe? O tempo inteiro. A Polícia Militar, para vocês terem uma base, ela atende 59 mil ligações 190 por dia. 59 mil. Militar de São Paulo só, né? Do estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo. 190 São Paulo. Sim. E você vê que... Você fala ocorrência, assim? A pessoa liga lá, ligações. ó, tá roubando, tá me matando, tô indo neném aqui, meu pai tá me estuprando. Todo tipo de ligação é o Liga 90. para perguntar que ônibus que vai para tal lugar. 59 mil ligações por dia. Aí você vê 99,99% são ocorrências que a Polícia Militar atendeu. Mas dessas 0,1 deu errado. A imprensa fica malhando aquela ocorrência. Tudo bem que a gente não pode errar, nós sabemos disso, que a vida das pessoas depende do nosso acerto, não pode ter erro nunca. Mas ela não faz na mesma medida os bons atendimentos, porque eu acho que tinha que ter... Ela não evidencia o que é bom, né? Como você cria um filho, o seu filho faz coisa errada, você tem que punir ele, se for o caso, dependendo da coisa errada, e se fizer coisa boa, você tem que elogiá-lo, tem que enaltecer essa coisa boa que ele fez. E a imprensa, do jeito que ela faz com a política, ela faz com a minha instituição, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque nós deveríamos entender bastante de política, né? Hoje eu acho que está mudando um pouco, né? Melhorando. O povo está se informando correndo melhor, atrás, né? A informação está chegando mais fácil também. Isso. As redes sociais ajudaram muito. Sim. E eu vendo pelo lado da aviação, quando tem algum incidente ou acidente, normalmente a notícia é muito errada, sabe? Muito desviado. Distorcido. Então, por isso que eu perguntei, na política é assim também? Você que está lá na casa, né? E eu só queria complementar o que o Galesco falou. Sobe e desce quantas vezes, né, chefe? O avião sobe e desce. Sim. Qual é o número de Quando operações que tem na aviação? Quando acontece um caso, ele vira aquela... Sim. Né? Agora eu pergunto, qual é o profissional que paga pelo erro? O policial paga. Não tem jeito. Se ele errou o tiro,
Em vez de acertar no bandido, ele acertou numa mulher, num transeunte, num indivíduo que estava passando na faixa de pedestre. Ele errou o tiro. Ele vai pagar por isso. Não tem jeito. E os outros profissionais, será que pagam pelo seu erro? Igual um policial? É duvidoso, né? É duvidoso. É duvidoso. O político não paga. A gente já sabe, né, que a impunidade nesse país... O jornalista também não é uma paga. regra. Exatamente. Então, você não tem esses mecanismos de punição em outras profissões, em outros segmentos, como você tem na polícia. Na polícia é implacável, não tem jeito. E são esferas diferentes da lei. A imprensa vem pra cima da gente, nós já somos caceteado. Condenado sem ser julgado. Todo, né? Exatamente, nós somos condenados sem ser julgado, caceteado por antecipação, mas depois vai vir um inquérito, vai ser feito um inquérito policial, esse inquérito vai virar um processo, vai pra justiça. E vem a punição. E na justiça E vai vir a parte administrativa, e vai vir a parte processual militar também, que são 3 esferas, né? Implacável. Mas assim... É muito caro, muito caro. A gente agradece a presença dos senhores, né, Paulinho? E